Você assina Netflix, gosta de filmes de ação, mas não sabe o que assistir? Bom, eu te ajudo nisso aí, com 5 bons filmes de ação e aventura disponíveis na plataforma. E abrindo a lista tem o filme Controle Absoluto, lançado em 2008 e dirigido por DJ Caruso. Esse filme aqui é estrelado por Shia LaBeouf e Michelle Monaghan. O filme combina elementos de espionagem, tecnologia e conspiração para criar uma narrativa intensa, repleta de reviravoltas. A trama gira em torno de Jerry Shaw, o personagem do Shia LaBeouf, um jovem que se vê envolvido em uma conspiração de escala nacional após o seu irmão ser morto misteriosamente. Rachel Holloman, que é interpretada por Michelle Monaghan, também é arrastada para essa conspiração quando seu filho é sequestrado. Uma das principais forças desse filme aqui é o seu ritmo, que é acelerado e mantém o espectador constantemente envolvido na trama. As cenas de ação são bem coreografadas e contribuem para a intensidade do enredo. Além disso, o uso de tecnologia avançada como reconhecimento facial e vigilância em massa adiciona uma camada de intriga e atualidade ao filme, explorando temas relevantes sobre privacidade e controle governamental. No geral, Controle Absoluto é um filme de ação e suspense que mantém o espectador envolvido e entretido ao longo da narrativa. Embora possua algumas falhas narrativas, sua premissa não dá para negar, é intrigante. Cenas de ação empolgantes e desempenho sólido do elenco que tornam esse filme aqui uma boa opção para os fãs de ação. E você já conhecia esse filme aí? Comenta aqui. Lançado em 1994, o filme O Profissional é um filme francês de drama e ação, dirigido por Luc Besson, que se destaca por sua narrativa que é bem intensa, personagens complexos e uma abordagem única ao gênero. O filme retrata a relação improvável entre um assassino profissional e solitário e uma jovem de apenas 12 anos que está em busca de vingança. A trama se desenvolve em torno de Leon, que é interpretado aqui por Jean Reno, um dos astros dos anos 90, um assassino de aluguel altamente habilidoso, conhecido como O Profissional. A sua vida, que é solitária e bem metódica, é interrompida quando Matilda, que aqui é interpretada por uma Natalie Portman, bem pivetinha ainda, que mora no mesmo prédio e é testemunha do assassinato de toda a sua família por um policial corrupto, que aqui é interpretado pelo gigante Gary Oldman. Uma das maiores qualidades do filme é a interpretação excepcional do elenco. Jean Reno entrega uma atuação memorável como Leon, retratando como um homem silencioso, enigmático e emocionalmente reprimido. Natalie Portman, que fez a sua estreia no cinema nesse filme aqui, já mostra o porquê hoje é considerada uma grande atriz, com um desempenho impressionante, aí como Matilda, transmitindo uma mistura de inocência infantil e uma determinação bem feroz. A direção do Luc Besson é bem habilidosa, combinando sequências de ação bem coreografadas com momentos de calma e reflexão. Ela cria uma atmosfera sombria e melancólica, capturando a solidão e a alienação de Leon, em contraste com a inocência e a vitalidade da Matilda. Além disso, O Profissional aborda temas profundos como a redenção, a moralidade e a natureza humana. O relacionamento entre Leon e Matilda, embora controverso em alguns aspectos devido à sua natureza não convencional, oferece uma reflexão sobre a busca por conexão e compreensão em um mundo repleto de violência e crueldade. No geral, O Profissional é um filme que é cativante, combina ação emocionante com uma narrativa envolvente, além de atuações brilhantes, apesar das controvérsias que eu citei e que você só vai saber assistindo, né? Então, acabando esse vídeo aqui, já sabe, né? Vai lá e confere. Esse aqui pra mim é um dos melhores filmes de ação do Jet Li, The One, ou O Confronto, que é como chegou aqui no Brasil. Embora The One faça muito mais sentido. E se você já assistiu,
sabe do que eu tô falando, né? Esse aqui é um filme de ficção científica e ação, lançado lá em 2001 e dirigido por James Wong. O enredo do filme gira em torno de uma teoria que sugere a existência de múltiplos universos paralelos e a existência de um indivíduo supremo que busca eliminar todas as suas versões alternativas para poder obter o poder absoluto, que, pensando agora, é o nome do primeiro filme, né? O filme apresenta uma abordagem interessante ao explorar o conceito de universos paralelos, algo que hoje em dia tá bem alta, né? A premissa principal é a ideia de que em cada universo existem múltiplas versões de uma única pessoa. Essas versões são cópias idênticas, compartilhando as mesmas memórias e habilidades, mas cada uma delas contém apenas uma fração do poder total que a pessoa possui. Eu sei, pode parecer confuso, mas não é não. A trama envolve a perseguição de Gabriel, interpretado por Jet Li, às suas versões alternativas, enquanto ele enfrenta um policial chamado Gabe Law, interpretado novamente por Jet Li, que é uma das suas cópias. O filme apresenta cenas de ação, coreografias de luta bem executadas e efeitos especiais bem decentes, ou ao menos eram bem decentes para a época. Hoje em dia tá um pouquinho estranho, mas ainda dá conta. Embora essa temática de multiverso seja normalmente complexa, aqui o tema é abordado de uma forma bem simples e fácil de entender. Tão fácil que torna o filme, em muitos momentos, bem previsível, mas, no geral, The One é um filme de ação e ficção científica que oferece entretenimento bem decente, com sequências de luta bem coreografadas e um conceito interessante sobre universos paralelos e multiverso. E você já conhecia esse clássico aqui? Em quarto lugar aqui da lista tá um filme que eu tenho que confessar, é o mais fraco dessa lista aqui, mas tem lá os seus méritos. Drácula, a história nunca contada, é um filme de ação e fantasia lançado em 2014, que é dirigido por Gary Shore. O filme é uma reinvenção do clássico personagem de Drácula, baseado no romance de Bram Stoker, e apresenta uma abordagem mais sombria e trágica da história, o que, para mim, é um dos pontos fortes. Essa abordagem diferente aí que ele traz. O enredo do filme segue a jornada de Vlad III, o Empalador, príncipe de Valáquia, que aqui é interpretado por Luke Evans. Vlad é forçado a se tornar um vampiro para proteger a sua família e o seu reino de uma ameaça do sultão Mehmed II, interpretado por Dominic Cooper, e o seu exército otomano. Ele faz um acordo com o vampiro antigo para obter poderes sobrenaturais, mas também deve enfrentar as consequências dessa transformação aí. Uma das principais características desse filme é o esforço em humanizar o personagem do Conde Drácula. A história explora a motivação de Vlad em se tornar um vampiro, apresentando-o como um líder corajoso e comprometido com seu povo. A ênfase é dada ao seu desejo de proteger a sua família e o seu reino, e suas ações são moldadas por um senso de dever e sacrifício. O filme mescla elementos de ação e fantasia, com cenas de batalhas bem épicas até. A direção do Gary Shore busca criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de imagens visualmente impressionantes. A cinematografia utiliza cores e contrastes para retratar o mundo sombrio de Drácula, enquanto os efeitos visuais ajudam a dar vida aos poderes sobrenaturais do protagonista. Mesmo com alguns probleminhas que são nítidos no decorrer do filme, Drácula, a história nunca contada, é uma reinvenção interessante e visualmente atraente do icônico personagem Drácula. Eu me recordo que a primeira vez que eu assisti esse filme, pra ser sincero, eu não curti não, mas reassistindo recentemente, ele tem sim bons momentos. Então, se você aprecia filmes de ação e fantasia com uma dose de elementos vampirescos, vale a pena sim dar uma chance a esse filme aqui. E fechando a lista está Polar,
um filme de ação e suspense lançado em 2019 e dirigido por Jonas Åkerlund, que é baseado no romance gráfico de mesmo nome, escrito por Victor Santos. O filme segue a história de Duncan Visla, interpretado por um ator que eu adoro, que é o Mads Mikkelsen, um assassino de aluguel prestes a se aposentar. A trama se desenrola quando a empresa em que Duncan trabalha decide eliminá-lo antes que ele possa desfrutar da sua aposentadoria. Isso leva a uma série de confrontos bem violentos e intensos entre Duncan e os assassinos contratados para matá-lo. Uma das características distintivas de Polar é o seu estilo visual, estilizado e saturado nas cores, que contribui para criar uma atmosfera sombria ao longo do longa. A direção de arte e a cinematografia ajudam a estabelecer um ambiente de tensão e suspense, reforçando a natureza crua e brutal do mundo em que a história se passa. Polar é um filme com uma bela estética visual, com cenas de ação e uma boa performance de Mads Mikkelsen para entreter os fãs do gênero de filmes de ação. Embora não seja inovador em termos de história, o filme entrega uma experiência visceral e repleta de adrenalina para aqueles que apreciam um bom confronto bem violento. Essas foram as minhas 5 indicações de filme que eu tenho para passar para vocês por hoje. Mas agora eu quero saber de você. Conhecia algum desses? Tem algum outro para indicar? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Eu fui!